Agora tudo é plugin com o DeepSeek Harness. A galera tem falado muito sobre isso aqui justamente porque agora ele traz uma proposta nova sobre como a gente vai utilizar os Harness. E o objetivo do DeepSeek é justamente aproveitar o fato de que ele é um dos modelos mais baratos e que tem se popularizado muito no mercado para trazer essa novidade. Então eu vou mostrar para você como é que a gente instala esse DeepSeek Harness, como é que ele funciona e como é que é essa questão aí dos plugins, por que eles funcionam tão bem quando se fala, por exemplo, em codificação e em fluxos de trabalho. E aí, galera, eu vou fazer um teste real aqui de uma codificação e, ao mesmo tempo, a gente vai utilizar uma inteligência artificial 100% gratuita para a gente instalar nele e fazer todos esses testes aí, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Robson Oliveira, eu sou criador de sites, landing pages e aplicativos com inteligências artificiais. E é por isso que você deve se inscrever no canal, hein? E eu vou deixar aqui embaixo a lista do meu próximo treinamento, que é: você vai aprender a automatizar processos com inteligência artificial. Se você quiser construir o seu primeiro bot de inteligência artificial 100% automatizado, você vai aprender a construir um funil de prospecção, validação, follow-up e muito mais, utilizando apenas inteligências artificiais aí, de forma 100% automatizada. Então, se inscreve aí na lista que assim que sair as primeiras informações, e já está quase saindo, agora no comecinho de setembro de 2026, nós vamos falar sobre isso aí, então não perca essa oportunidade, tá? Bom, eu vou deixar aqui embaixo o link e explicando assim por alto, eu vou explicar mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Basicamente, você tem o DeepSeek Harness. Nesse caso, quando você tem um Harness, você consegue ter agentes de inteligência artificial totalmente automatizados para você fazer tudo o que você quiser. Então ele consegue controlar seu computador, ele consegue criar automações, ele consegue colocar agentes e subagentes para trabalhar em paralelo, fazendo várias atividades ao mesmo tempo. Até então eles ainda não têm um Harness para download. Então a instalação ela vai ser feita diretamente via terminal. A gente faz a instalação utilizando esse terminal. Então eu acho que pode ser interessante a gente já fazer a instalação, que enquanto eu instalo, eu já vou explicando os outros conceitos que tem e que podem te ajudar a chegar nos resultados que você quer utilizando o DeepSeek. Como de praxe, você precisa instalar o Node.js, tá? Sempre que você for fazer esse tipo de instalação, você instala o Node.js, o link também fica aqui embaixo para você. Fez a instalação do Node.js, você vai abrir um terminal. Então no meu caso aqui do Windows, eu vou pesquisar aqui por terminal, abro aqui e observo que ele está aqui nessa pasta. Então, na hora de fazer a instalação, ele vai instalar nessa pasta aqui, tá bom? Vou então colar aqui, Ctrl V, e clico aqui. De forma bastante simples, ele já vai fazer essa instalação para a gente. Não exige login, não exige senha, só que ele pergunta para você se você confirma. Você aperta Y para confirmar que sim, e aí ele vai iniciar o processo de instalação. Se você quiser mais detalhes sobre como que funciona ele, eu vou deixar também um link do GitHub aqui, ó, que você clica diretamente nesse site, e ele explica para você em detalhes como que funciona toda essa parte, toda essa estruturação, se você quiser mais especificidade, ou se você quiser levar aí para sua inteligência artificial para você entender. Quando você terminar a instalação, ele vai abrir diretamente neste endereço. Então, esse aqui vai ser o endereço oficial que ele vai abrir de qualquer forma na porta 3080. Eles até dão um parecer aqui, porque parece que está tendo uns travamentos, então na hora de você fazer a instalação pode demorar um pouquinho. Então, deixa o trem acontecer aí, bota para poder instalar e deixa o pau torar, meu filho. Vai fazer outra coisa, vai cozinhar, vai viajar, vai fazer qualquer coisa. Um dia ele aparece aí. Tá, beleza. Com essas configurações, ele vai pedir para você uma chave API. Eu tenho uma chave API do DeepSeek, só que eu não vou entrar com ela aqui agora, porque o nosso objetivo é utilizar ele de forma gratuita. Vou configurar isso aqui mais tarde, mas basicamente você tem um layout padrão de Harness. Você já tem esse costume, por exemplo, no Antigraft 2.0, ou se você utiliza, por exemplo, OpenCode Desktop, Minimax Desktop. É por isso que o DeepSeek está fazendo isso. Daqui a pouco você também com certeza vai ter o DeepSeek Desktop. Se tiver, a gente faz vídeo, porque o objetivo é chegarmos nesses resultados aí. Quando você vem aqui em configurações, você tem uma série de configurações a respeito de estilo e principalmente de modelos. Se você acompanha o canal aqui, você sabe que geralmente eu costumo colocar modelos de inteligência artificial gratuitos para a gente fazer testes. Funciona muito bem para fazer testes, para fazer algumas coisas assim mais específicas, mais pontuais. Não são tão interessantes mais para produção, porque os tokens eles já não estão mais tão disponíveis assim. Eles acabam muito rápido, seja lá no Antigraft, seja no próprio Hermes, quando você faz a instalação de alguns sites. Mas eu vou te dar a dica de um site aqui, que eu inclusive já falei sobre ele aqui no canal, tá? Que é o InferX, onde a gente vai colocar uma chave API do InferX aqui, para a gente fazer alguns testes especificamente aqui dentro e aproveitarmos aí que temos essa possibilidade de usar ele de forma gratuita. Então, você vai entrar no site do InferX, o link ele vai ficar aqui embaixo para você. Você vai, então, fazer o seu login ou criar a sua conta, não tem muito segredo. Então, você tem uma chave API de referência e nesse caso aqui, ó, vamos aproveitar os modelos gratuitos. Nesse caso, o próprio modelo do DeepSeek V4 Flash, ele estava gratuito naquele momento que eu gravei o vídeo, agora não está mais.
podemos aproveitar algum desses outros aqui. Vamos aproveitar, por exemplo, o Queen 3.8, que está gratuito neste momento, mas não sabemos até quando ele vai estar. Então, se caso você veio do futuro, pode ser que ele já não esteja disponível. Eu vou clicar aqui em Copy, que eu vou copiar aqui a base URL. Eu vou copiar então a API aqui e vou voltar lá para o DeepSeek. Nesse caso, galera, eu só esqueci de falar que a gente precisa clicar aqui em adicionar um provedor personalizado, senão ele vai puxar diretamente do DeepSeek, tá? E aí você vai vir aqui, ó, do provedor, que nesse caso vai ser o InferX. O nome de exibição eles até deixa aqui, pode deixar como tá. A URL base, nós vamos colocar aquela URL base que nós colocamos aqui. Protocolo de API pode deixar como tá. E aí na chave API você vai colar justamente a chave API que aparece lá para você. Colou aqui, aí você pode clicar em adicionar modelos, tá? Eu deixei já salvo aqui, que aí eu aproveito o Qwen 3.8, alguns outros aqui. Coloquei todos os modelos gratuitos que a gente tem lá dentro do InferX, que você pode colocar um nome aqui só para ter alguma coisa, para diferenciar eles, tá? Que no caso ele tem o limite de tokens, mas eles costumam funcionar legal até esse momento. Então você clica aqui em criar provedor. Ele vai aparecer para a gente aqui como um modelo personalizado, ok? A parte de plugins a gente vai falar sobre daqui a pouco. Vamos fazer um teste então com esse modelo para a gente pedir alguma coisa para ele. Eu traduzi aqui para português para ficar um pouco mais fácil. Você tem um modo padrão. O modo padrão ele já vem por padrão para você fazer tudo, então ele é o modo completo. Você tem o modo PTC, todas as funcionalidades do modo standard com ferramentas expostas através do SDK do modo de código. Modo minimalista, agente de codificação com 2 ferramentas, incluindo Bash, editor de substituição, e o modo criador, projetado para a criação de predefinições de agentes personalizados. Tá? Então, vamos manter aqui no modo padrão e, em princípio, selecionar uma pasta, que a gente tem que selecionar uma pasta para iniciar o nosso processo. Criei uma pasta aqui chamada Jogo da Velha, porque para testar o nosso modelo gratuito, eu vou pedir o seguinte: crie um jogo da velha. Eita, que ele bugou. Então, crie um jogo da velha estilizado com as características da série Route 6, que seja um jogo funcional, contagem de partidas vencidas por jogador e uma animação para quando o jogador vencer ou quando der empate. No modo aqui você tem um modo apenas leitura, que serve para você fazer planejamento, Workspace Write, que é a escrita normal, e Full Access, quando você precisa dar a ele acesso ao computador ou às pastas, caso necessário for, tá bom? A seleção aqui do modelo precisa ser necessariamente o modelo que nós colocamos aqui. Vamos começar pelo Qwen 3.8 do InferX. Vamos dar o start. Eu fiz aqui a codificação, pedi para ele criar, ele criou para meu arquivo index, vou mostrar para vocês. E observem comigo, eu não pedi nada, eu não pedi nada não, desculpa, eu não dei nenhum contexto, eu não coloquei nenhuma skill específica, ele simplesmente usou os próprios plugins, que tem as configurações aqui necessárias, para, por exemplo, pesquisar na internet, trazer as informações. E é por isso que a galera falou que os resultados têm sido tão surpreendentes aqui dentro do Harness, porque aqui ele conseguiu de fato compilar uma coisa, olha só que legal, uma coisa que a partir de um contexto simples, que no meu caso foi só a explicação aqui que eu queria um jogo da velha parecido, né, com o contexto do Round 6. Então ele trouxe aqui pra gente de uma forma que eu achei bem legal. Então apenas pra gente testar, vamos só brincar aqui, por exemplo, jogador 1, jogador 2. Olha que da hora, cara, muito bom, né? Vamos pôr o jogador 1 põe aqui, jogador 2 é por aqui, jogador 3... ganhou! Aê! Foi exatamente como eu pedi, jogar novamente. Então aí, ó, no caso ele tem que colocar jogador 1, jogador 2. Vamos lá, jogador 2. Jogador 2 começa aqui. Jogador 1 aqui, 2 aqui, 1 aqui, 2 aqui. Aí, da hora. Agora vamos forçar um empate aqui. Empate, beleza. Então, eu fiz todos os contextos possíveis e conseguimos, de fato, criar um jogo. Isso aqui foi um pedido simples, básico. Ele demorou um pouquinho, mas ele conseguiu, utilizando um modelo totalmente gratuito para utilizar. Então, bora testar aí. Vamos falar agora só sobre as questões dos plugins. Basicamente é assim, você tem algumas configurações de plugins, tá? Essas configurações aqui você pode manter elas por padrão. E você tem uma lista de plugins. E essa lista de plugins, ela já inclui aqueles que seriam os plugins base que ele traz consigo. Daqui a pouco eu vou mostrar mais opções que você tem diretamente do site oficial, são mais de 11 mil, então assim, é bastante coisa. E como eu falei, se você tem experiência com o WordPress, por exemplo, você sabe que os plugins eles são instalados e você pode instalar e desinstalar de acordo com a sua necessidade. Então isso aqui é mais um caso de você fazer testes aí. E se você quiser que eu falo especificamente sobre os plugins do DeepSeek Harness, é só comentar aqui embaixo, tá bom? Que é como eu expliquei, é muita coisa, então faz sentido você manter os que já tem aqui. E caso você queira instalar novos plugins, mais para frente aqui nessa aula eu vou mostrar para você, tá bom? Você também tem que usar agentes presets, que são por padrão, pode manter como tá. Então quando você vem aqui nos plugins da comunidade, você vai observar que tem uma série de plugins específicos, eu vou falar sobre alguns deles daqui a pouco, mas que vão te permitir fazer configurações
que lá dentro funcionam como se fossem uma coisa modular. Não sei se você já teve experiência com o WordPress, por exemplo, ou qualquer outro tipo de programa que exija plugins, mas os plugins são configurações externas que a gente tem ali, que eles vão permitir que você tenha novas funcionalidades. Então, ao invés de você ter as funcionalidades diretamente no próprio DeepSeek, você vai ter os plugins para fazerem ações e configurações específicas. Daqui a pouco, então, fica comigo até o final do vídeo. E, óbvio, se você ainda não for inscrito, se inscreve aí. Então, pessoal, tomando como base aqui a própria página oficial dos plugins do DeepSeek Harness, você tem uma série imensa de plugins. Então, como a gente não vai ter tempo de testar todos eles, isso é só uma coisa que a gente vai conseguir descobrir com o tempo, que é testando, validando, observando, e aí você vai, testa um, testa outro, eles vão automaticamente aí se tornando interessantes ao longo do tempo, né? Não daria para eu compilar aqui um vídeo, que ficaria horas explicando todos eles, por exemplo, até testar todos. Eu perguntei assim pro Gemini quais seriam aqueles plugins essenciais que ele sugeriria para a gente ter. E aí ele sugeriu, por exemplo, para dar uma memória infinita no seu agente, o EverOS, o OpenDesign, que ele é muito importante. Eu já falei sobre o OpenDesign aqui no canal, eu vou deixar inclusive o link aqui, se você quiser, tá? Você pode clicar lá para você assistir. E aí esse OpenDesign, ele vai estar diretamente ligado dentro do próprio Harness, que aí ele funciona já ali dentro dos contextos. Quando você fizer certos pedidos, ele já vai utilizar o OpenDesign como um plugin ali dentro. Você tem também o Destily, que permite destilar a forma como alguém resolve um problema e transformar isso em uma skill pronta, por exemplo, que essa parte de você construir skills é bem interessante. E aí toda essa inteligência, ao invés de você ter que ficar dando contextos lá para a inteligência artificial fazer, o próprio plugin já vai entender isso e fazer para você, tá? Então, nesse caso, para quem precisa, por exemplo, explicar algumas coisas de forma visual, se você trabalha com isso, ou se você mesmo quer, para mim, por exemplo, é sempre interessante o Artify, onde você pede para a IA explicar a arquitetura de um projeto ou um fluxo, em vez de responder só com texto, ele vai gerar diagramas visuais animados em HTML. Então você tem aí os diagramas para você explicar. Isso aqui são só alguns exemplos, tá? E aí você pode explorar isso aqui com mais profundidade se você quiser. E aí eu vou mostrar para você como é que você faz a instalação de plugins específicos lá dentro. Além, obviamente, né, de você já ter ali as ativações que você faz. Conta aí para mim o que você achou, você gostou? Se você tiver gostado, comenta aqui embaixo e fala aí o que você quer que eu traga a respeito disso aqui, se você quer que eu traga mais ideias, mais novidades, tá? Como são muitas possibilidades e ele chegou agora, é possível que algumas coisas ainda sejam necessárias de serem exploradas, que é muito normal de acontecer. Lança uma novidade, a gente explora, vai trazendo aí. No canal é sempre bom trazer isso aí. Muito obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, se inscreve na minha lista também aí do Hermes Agent com o WhatsApp, tá bom? Tô te esperando lá. Então até o próximo vídeo e olha o foguete!